mobilizar e nos organizar para fazer a resistência, para fazer a luta política. E aí, nós aqui da PG temos, desde o início do ano, construído uma série de atividades dos pós-graduandos, muito por conta do tema das bolsas, né? Dessa política de desmonte das bolsas, tanto CAPES quanto CNPq, que o governo Bolsonaro tem apresentado, mas sempre na expectativa da gente discutir o tema das bolsas aliado ao que tem acontecido no Brasil como um todo, né? Essa não é uma pauta corporativista, como a gente já falou algumas vezes, essa é uma pauta que a gente constrói no sentido de que a gente precisa dizer que o desmonte da ciência tem a ver com uma proposta de projeto de país, com uma proposta de submissão, de entrega, de venda, e que nós da pós-graduação temos nos organizado também para denunciar. Então, nós fizemos uma assembleia na semana retrasada, convocou um dia de paralisação que aconteceu na última quarta-feira, a gente ficou o dia todo aqui na PUC em atividade, e de noite a gente fez uma assembleia para debater uma série de temas, uma série de uma assembleia geral, onde a gente debatesse, para além do tema das bolsas, debatesse tudo o que tem acontecido no que diz respeito ao cenário da educação no Brasil. Então a gente está aqui reunido hoje com esse sentimento da gente conseguir conduzir uma construção coletiva de luta e resistência dentro da PUC de São Paulo. Então a gente vai iniciar, professor, tem algo para... Bom, boa noite todas, todos, companheiras. É o seguinte, a única coisa que, para a gente fazer uma assembleia legal, é a gente meio que tentar ser sucinto nas nossas falas, tem bastante jeito, para que todo mundo possa falar e para que a assembleia possa fluir, né? Legal, fluir, né? Tá bom, gente? É isso, só esse toque, tá bom? Então, olha, está aberto os informes. Só vou pedir, a gente vai controlar aqui 5 minutos no máximo, quando faltar 1 minuto a gente avisa, tá bom? Então, já está aberto para inscrição de informes. 3, tem uma proposta de 3. Tem consenso para ser 3? Então, 3. Vamos lá, 3 minutinhos, tá bom? Então a ideia é a gente começar com um ponto de informe e depois a gente vai passar para a discussão mais geral das ações e das mobilizações aqui dentro da universidade. Alguém tem algum informe? Ninguém? Tem que fazer o informe. Quer fazer o informe? Boa noite, pessoal. Eu sou o Márcio, doutorado em Direito, sou da PG. Ontem a PG fez uma reunião com a reitoria para reafirmar as reivindicações nossas dos pós-graduandos sobre a questão das bolsas e cobrar se já havia alguma resposta, principalmente porque a reitora ela também é presidenta do CONSAT, então ela está por dentro dessas questões administrativas. Uma coisa positiva que ela colocou é que, com relação aos bolsistas que já têm bolsa, que atualmente são bolsistas e que estavam preocupados com um eventual atraso do CNPq, por exemplo, ela disse que nesses casos a reitoria realmente vai garantir que esses estudantes, não caso aconteça uma fatalidade dessa do CNPq não repassar o valor, que a PUC não vai cobrar a mensalidade desses estudantes específicos que têm bolsa e que inclusive a universidade vai se colocar à disposição para acionar judicialmente o CAPES ou o CNPq para garantir o cumprimento dessas bolsas até o fim. Com relação aos não bolsistas que tinham se colocado no processo seletivo e já tinham aqui um cronograma de que receberiam bolsas, ela disse o seguinte, que a PUC vai ampliar para os programas 4, porque os programas 5, 6 e 7, o MEC já liberou, já disse que vai liberar o sistema, então as bolsas estão garantidas. Mas para os programas 4 vai haver um programa similar daquelas bolsas parciais que houve para os programas 3. Só que havia uma discussão que ela informou que esse edital para essas bolsas parciais seria aberto em janeiro. E aí nós da PG questionamos que algumas pessoas já tinham uma expectativa de receber as bolsas nesse semestre.
porque elas já tinham recebido um cronograma na expectativa da Bolsa CAPES, então ela ficou de verificar isso junto ao CONSAD para garantir que essas pessoas consigam receber essa bolsa, no caso parcial, ainda esse semestre. A gente questionou que talvez o ideal fosse uma bolsa 100% para garantir a questão das pessoas sem hipossuficientes, que mesmo esse valor menor ainda não vão conseguir pagar, e aí ela esclareceu que no programa dessas bolsas emergenciais vai haver algumas bolsas 100%, mas que provavelmente vai ser uma por programa. A gente reivindicou que talvez o interessante fosse ter mais, ela disse que isso tudo depende muito do CONSAD. Então, com relação aos atuais bolsistas, a situação por parte da universidade parece estar mais sensível, né, está mais garantida. Agora, com relação às pessoas que ainda não são bolsistas, ainda a solução apresentada por eles é a bolsa parcial. Bom, o informe da reunião é esse. Kel. Boa noite a todos e a todas, sou o Kelvin, doutorando do programa Educação Currículo e participo da PG, né? Só a título de informe, durante a semana eu e a Bia, a gente ficou na comissão de agitação, nós tivemos essa reunião com a reitora justamente para poder fazer alguns pedidos, entre eles um ônibus, né, para a greve do dia 2 e 3, que foi aprovada na Assembleia passada, na pós-graduação, para a gente ir se somar nessa atividade da paralisação nacional, que em Brasília, né, inclusive são diversos setores que estão, da SBPC, da ABC, da UBS, a UNE, a NPG, o Sindicato dos Trabalhadores do CNPq, e a galera da Ciência e Tecnologia também, porque a ideia é fazer massivo, né? Como a gente pôde ver durante a semana, a pós-graduação da PUC está funcionando de maneira normal, mas só que a gente não está no período normal, né? E é importante só destacar que ainda que esteja no informe, que independente se o programa é 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, o corte está atingindo pessoas. A gente está falando de pessoas, especialmente de programas de uma pós-graduação que tem 50 anos. Então, a gente não pode arredar o pé só dizer assim, ó, programa 7 foi contemplado, está tudo bem? Não, não está tudo bem. E eu não sei se vocês receberam, mas a reitoria soltou uma nota. Agora à noite, se a mesa puder deixar ler, que vai ultrapassar os 3 minutos, porque foi um pouco do fruto da reunião. Foi o primeiro diálogo que nós tivemos com a reitora, porque no dia 30 de agosto nós entregamos um manifesto denominado Nenhum Pós-Graduando Fora da PUC, né, no qual a gente pedia que a Fundação São Paulo ela expandisse sua política de bolsas, e externamente também a gente precisa contextualizar o cenário do governo Bolsonaro, que é um cenário desastroso para a pesquisa. Mesmo agora com os 250 milhões liberados do CNPq, a gente sabe que o Ministério realocou verba de fomento de pesquisa. Então você tem bolsa, mas você não tem material, você não tem verba para fazer evento. O programa teve um valor recolhido na realização de eventos. Então não está normal, a gente precisa derrubar o corte não só na bolsa, a bolsa é só a ponta. Agora eu vou ler o manifesto da reitoria. A PUC São Paulo vem acompanhando com preocupação e um certo assombro os ataques ideológicos e financeiros à ciência e às universidades brasileiras. Mas recentemente sofremos diretamente com as sucessivas ameaças ao financiamento da pós-graduação, especialmente no caso ao financiamento dos estudantes de mestrado e doutorado. A reitoria, como já discutido seguidamente no Conselho Universitário, não abre mão do modelo de universidade que caracteriza a PUC São Paulo, que se construiu sobre os pilares da vida universitária que agrega o diverso, que se fundamenta na produção acadêmica, de conhecimento que considera essenciais a graduação, a pós-graduação e a formação de profissionais e pesquisadores. Por isso, a universidade, em conjunto com a Fundação, resolve não interromper ou retardou o financiamento da atividade de pesquisa de seus docentes, mantendo intactos os programas de apoio à pesquisa docente, PIPEC, PIPAD, PIPEX e Programa de Apoio à Excelência. Socorreu com o edital de bolsas emergenciais Fundasp os programas de estudos pós-graduados com nota 3 na avaliação da CAPES, que foram impedidos de renovar a bolsa para novos estudantes. Esse item B se refere às bolsas emergenciais de maio, tá? Só para contextualizar. Item C, comprometeu-se a socorrer os eventuais cortes de bolsas CAPES dos programas com avaliação 4, assim como das bolsas CNPq com o novo programa de bolsas emergenciais, que deve incluir bolsas integrais distribuídas aos programas 4 a 7 que tiverem cortes.
está elaborando um programa de estágio remunerado para a docência como forma de auxiliar financeiramente estudantes de pós-graduação que farão seus estágios para a docência em atividades vinculadas à formação de graduação, à formação continuada ou à prestação de serviços ligados à atividade acadêmica. Nunca será demais enfatizar que todas essas medidas visam a contribuir para a manutenção e o crescimento de nosso sistema de pós-graduação. Não permitiremos que nossos estudantes que hoje são bolsistas percam suas bolsas em curso, caso, em algum momento, as agências de fomento tomem tal medida. Também nunca será demais enfatizar que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Reitoria vem acompanhando e participando dos vários fóruns formais e informais que lutam pelo estancamento das políticas de corte à educação e, essencialmente, as universidades que vêm discutindo aberta e sistematicamente com os colegiados da universidade e as entidades estudantis. É a Reitoria de São Paulo. Onde teve CCA, se algum centro acadêmico que esteve presente puder fazer, acho que o repasse seria interessante também. Vitor, depois Isabela, se alguém quiser. Boa noite, sou o Vitor, das Ciências Sociais, e nós das Ciências Sociais, os estudantes das sociais, estamos paralisados, e na terça-feira nós realizamos uma assembleia onde foi decidida a manutenção da paralisação, e eu vou ler rapidamente a nota. Nós, estudantes do Programa de Estudos pós-graduados em Ciências Sociais da PUC de São Paulo, reunidos em assembleia realizada na terça-feira, dia 17/9, decidimos pela manutenção da paralisação das aulas do programa e pela formação de 4 grupos de trabalho comprometidos com a organização de uma agenda de atividades públicas e mobilização durante este período, produção científica, análise econômica e jurídica e comunicação. A Assembleia contou com uma participação expressiva dos pós-graduandos, entre eles os vice-representantes discentes do programa. Diferentes propostas de mobilização foram apresentadas e debatidas, tendo em comum um objetivo claro de fortalecimento do programa. O debate franco explicitou diferentes perspectivas que convergiam em torno da urgência de uma mobilização estudantil para além dos limites das atividades regulares. A discussão teve como efeito a formulação de 2 propostas que se diferenciavam pela necessidade ou não da paralisação das aulas. A maioria optou pela paralisação. O imediato comprometimento com a decisão deliberada coletivamente na Assembleia, mesmo daqueles que discordavam da proposta vencedora, evidenciou uma vontade generalizada dos estudantes de contribuir com o processo de sobrevivência e fortalecimento do programa de pós-graduação, assumindo conjuntamente com a coordenação e os professores a responsabilidade de reerguer a condição do programa. Além disso, a paralisação e mobilização respondem aos cortes de bolsas realizados pelo governo federal e cujas medidas emergenciais de manutenção de algumas bolsas contemplam apenas os programas avaliados com notas 5, 6 e 7 e não abrem portas para a diversidade de novos pesquisadores. O que sustenta os cortes é a continuidade do silêncio. Isabela. Agora na fala da Isabela, quem mais tiver informe, lembrando que o informe está aberto para todo mundo, para os professores, para os funcionários, então fazer aí o convite para quem tiver alguma coisa para compartilhar aqui. E agora na fala da Isabela a gente vai encerrar as inscrições dos informes, então por favor levantar a mãozinha. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou do 3º ano de graduações de Ciências Sociais. E a nota que eu vou ler é do curso de Ciências Sociais da graduação em apoio à paralisação da pós. Nós, estudantes da graduação de Ciências Sociais, observando a gravidade da situação dos cortes de bolsas CAPES e CNPq, nos solidarizamos com a greve de tempo indeterminado do PEPG de Ciências Sociais. Entendemos que a luta contra os cortes se divide em 2 âmbitos. O primeiro, o âmbito nacional, e nesse sentido, endossamos a caravana a Brasília no dia 2 e 3 de outubro, e, em âmbito local, pressionamos para que a Fundasp se posicione politicamente e publicamente contra os cortes nacionais.
além de exigir que nenhum estudante percam suas condições atuais de bolsistas e consigam terminar e publicar suas teses sem maiores prejuízos. Por isso, reiteramos que apoiamos a greve por tempo indeterminado da pós-graduação de Ciências Sociais. Achamos importante qualquer mobilização no sentido de reagir contra os cortes e estamos à disposição para qualquer articulação nesse sentido. Ainda propomos que na terça-feira, dia 24/9, às 18 horas, marquemos uma assembleia para conversar sobre a situação específica de Ciências Sociais, na perspectiva de estreitarmos o apoio mútuo e a solidariedade entre os discentes, funcionários e professores da graduação e da pós. Só isso. Laura, depois de Matheus. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Laura, eu sou secretária-geral do Centro Acadêmico 22 de Agosto, de Direito aqui da PUC. Eu vim primeiro dar esse informe sobre a reunião que ontem aconteceu do CCA, que é o Conselho de Centros Acadêmicos da PUC São Paulo. A gente se reuniu com o objetivo de debater o que seria proposto pelos centros acadêmicos, que são entidades de base da nossa universidade e que, portanto, representam os estudantes da graduação nessa universidade. Como que a gente poderia agir para tanto apoiar a mobilização que a APG vem fazendo, quanto para reivindicar os nossos direitos enquanto estudantes, defender a pesquisa no nosso país, o desenvolvimento do pensamento crítico e o debate de ideias na universidade. O governo Bolsonaro, ele quer acabar com o debate de ideias e por isso que ele corta a pesquisa, porque a pesquisa, ela é o que dá fundamento acadêmico. A gente se reuniu justamente para debater essas questões, deliberamos que vamos tirar assembleias de cada curso para que a gente consiga debater com a base que a gente representa, para debater a paralisação convocada pela Uni de 48 horas e também as questões relativas aos cortes que estão acontecendo na nossa universidade também. Também deliberamos que vai sair uma nota do CCA em conjunto com a APG sobre a questão dos cortes e a gente vai realmente começar a mobilizar a universidade. A gente precisa conversar com cada estudante sobre o que está acontecendo e por isso a gente também deliberou o encaminhamento de fazer passagem em sala para explicar a situação para os estudantes, dialogar também com os professores que são mais fechados dentro de alguns cursos. Então esse é o informe, depois eu me estendo um pouco mais na pauta. Matheus, depois o Gabriel da Psicologia. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, do Cário, eu sou diretor do Departamento Cultural e eu estava na reunião do CCA também. E, bom, a Laura foi embora um pouquinho antes, então eu vou repassar algumas coisas que não foram passadas. A gente queria pedir aqui um esforço dos centros acadêmicos para que todo mundo já tentasse puxar a assembleia do seu próprio curso para estar discutindo isso, para discutir esses cortes, que a gente, como aluno de RI, não só como uma forma de acabar com a pesquisa, mas como parte de um projeto de país, que é para o Brasil voltar a ser colônia, para que não tenha educação, sabe, para que a gente aqui nasça para trabalhar, e só trabalhar, que ninguém estude. E, bom, aí a gente queria pedir esse esforço dos centros acadêmicos. A gente pensou em uma agenda que a CAPES trouxe de movimentação para até a paralisação, que a gente gostaria também de depois trazer isso para os outros CAs. E, bom, essa agenda ela consiste basicamente em fazer uma aula pública na semana que vem e um movimento de agitação na semana seguinte, para manter todo mundo engajado, porque aqui tem bastante gente hoje, só que isso pode se esvaziar, e foi o que aconteceu no passado. Então a gente queria passar isso. E a nota do CCA sobre a paralisação, que vai ser feita em conjunto entre eu, a Laura e a Bia Pucatz. E é basicamente isso, gente. Obrigado. E Gabriel, da Psicologia. Oi, gente, tudo bem? Sou o Gabriel, do Centro Acadêmico de Psicologia, e eu venho fazer minha fala pela assembleia que a gente fez na segunda-feira, que foi uma assembleia
do curso de psicologia, com 2 pautas principalmente. A primeira pauta era sobre o clima, pensando na greve geral que vai ter amanhã e pensando como nos mobilizarmos, vou falar mais disso adiante. E a segunda pauta era como a gente vai se posicionar enquanto curso para essa assembleia de hoje e para construir a luta junto com a pós-graduação e todo mundo aqui presente. Nessa assembleia a gente não teve um quórum muito grande, então a gente não pôde tomar algumas decisões enquanto curso de psicologia, mas ainda assim a gente pôde elaborar questões e encaminhar como a gente está querendo se posicionar, como a gente está querendo andar para construir isso. Entendemos o corte das bolsas CAPES e CNPq como um ataque à educação brasileira como um todo, e seja no nível da educação infantil, no nível da educação universitária, no nível da educação de adultos. Então, e isso também atinge diretamente a produção científica. Então entendemos que temos que construir essa luta em conjunto, seja como alunos daqui, seja como pessoas que participam da educação brasileira como um todo, para poder lidar com esses ataques à educação propostos pelo governo regional. Além disso, nós deliberamos um calendário que foi falado pelo companheiro do CARI, agora há pouco. E esse calendário, ele pensa uma mobilização de passagem em sala, construída juntamente com a pós-graduação, para a paralisação dos cursos da PUC como um todo, nos dias 2 e 3 de outubro, que a UNE está propondo essa greve geral. E também uma aula pública na semana do dia 23 ao 27 e um ato com um cunho mais agitativo na semana seguinte. Depois eu faço outra fala com outros pontos importantes, mas também queríamos convocar todos e todas aqui presentes para a greve geral que vai acontecer amanhã na Paulista, pelo clima, que é uma greve global. E queríamos pautar a questão dos funcionários terceirizados, para que seja possível que elas compareçam, considerando as dificuldades quando a gente cria um horário e um calendário de mobilização. É isso, obrigado. Bom, gente, finalizaram os informes, a gente vai iniciar o nosso ponto de pauta, que é justamente as nossas ações, as nossas mobilizações, a organização da luta e da resistência aqui dentro da universidade, seja com relação ao tema das bolsas CAPES e CNPq, seja com relação à greve do clima, com o que tem acontecido no que diz respeito às liberdades, à censura e tudo mais, como que a gente consegue construir um calendário de mobilização aqui na PUC, né? Então, eu vou repassar aqui só o que a gente já tirou como ação a partir da Assembleia da Pós-Graduação que aconteceu na semana passada, para a gente ter um ponto de partida. Então, a gente tirou essa Assembleia, que a gente está conseguindo fazer aqui nesse momento, a gente tirou passagem em sala, que a gente fez, e aí eu gostaria de fazer só uma breve ressalva sobre as passagens em sala, que ainda tem um corpo de gente bastante insuficiente envolvido nas passagens em sala. E isso é bastante ruim. A gente sabe que as redes sociais, a internet, o Facebook, o card ajudam bastante na mobilização, mas as passagens em sala fazem parte de um processo educativo, inclusive, da gente conseguir mobilizar mais gente para estar nesses espaços, né? Então, é importante que mais gente se envolva, principalmente aquelas que propõem na Assembleia as passagens em sala, para que a gente possa aumentar esse corpo e conseguir chegar em mais espaços da universidade. A gente tirou também a adesão à paralisação dos dias 2 e 3, a ida a Brasília. A gente, como o Kelvin falou, já solicitou um ônibus, a gente tem bastante condição de conseguir
sair com o ônibus aqui da PUC de São Paulo, então já fica um convite para quem puder ir até Brasília para participar desse momento que vai ser a Marcha da Ciência, junto com a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência e das entidades estudantis, além das atividades, além de uma marcha pela educação também no dia 3, a mobilização de quem não for a Brasília aqui, no caso isso foi o que a gente debateu na Assembleia dos Pós-Graduandos, ok, gente? Que está aqui também para apreciação desse espaço, mas que já foi aprovada. Então, também atividades aqui na PUC e aqui em São Paulo, para os que não puderem ir a Brasília, a participação na reunião unificada das APGs, que aconteceu na semana passada, a gente participou também, e a mobilização permanente aqui na universidade. Essas são algumas coisas que a gente tirou já, que a gente já tem de encaminhado, que já estamos encaminhando, mas agora a gente precisa avançar no sentido de como que a gente se fortalece enquanto movimento aqui da PUC, para que a gente consiga construir um movimento bastante forte, bastante amplo nesse próximo período. Então está aberto aqui para quem quiser falar, para quem quiser apresentar suas opiniões, dúvidas, divergências, angústias. Esse aqui é um espaço que para a gente também aproveitar para a gente compartilhar a informação, para a gente compartilhar o que a gente tem pensado e o que a gente tem sentido de tudo isso que tem acontecido. Todo mundo está bastante angustiado e a gente pretende fazer que essa Assembleia seja um espaço de fortalecimento mútuo nosso para a gente seguir lutando. Então está aberto, quem quiser falar, por favor, levantar a mão. Bia, só avisar que está compartilhado, está ao vivo no Facebook. Está ao vivo na ProPUC e na APG também. Quem puder compartilhar nas redes sociais para a galera que não conseguiu vir, por favor. Eduardo da História, né? Boa noite. Na verdade, eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre o quanto é efetivo a gente continuar nos reunindo dentro da PUC e falando para pessoas de dentro da PUC, né? Porque, de certa forma, todo mundo aqui já sabe os dilemas que estão acontecendo, a gente sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que deveríamos começar a pensar em uma forma de mobilização para fora das portas da PUC, para mobilizar a população, porque, de certa forma, a população está alheia às angústias e aos dilemas e às vezes não entende também a gravidade de todos esses cortes, né? Então eu acho que seria interessante a gente começar a pensar, igual os colegas falaram em aulas públicas, mas aonde vão ser essas aulas públicas, né? Vamos para a rua, porque eu acho que na prainha a gente vai estar falando para a gente, né? Então vamos começar a estender isso para fora e para tentar chamar gente para participar e nos ajudar na mobilização. Isso aí. Não, vai ser mais rápido. Boa noite a todos e a todas. Eu queria só dizer duas coisas que eu acho que são bastante importantes, obviamente, senão não diria. Mas a primeira coisa é o seguinte, o curso de pós-graduação não é simplesmente um curso de pós-graduação. Uma universidade faz a sua graduação por meio do curso de pós-graduação. É o curso de pós-graduação que pensa a universidade, que pensa cada uma das áreas e que transforma e faz o curso de graduação ser um bom curso. Então, uma universidade sem pós-graduação é uma universidade sem um curso de graduação com qualidade. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Portanto, essa não é uma luta dos professores de pós-graduação ou coisa que pareça. É uma luta de todos os alunos, de toda a universidade, pela possibilidade de pensar e por esse vazamento do pensamento da pós-graduação para graduações de qualidade. No fundo, o embate à pós-graduação é um embate ao pensamento. É uma tentativa de controlar ou de diminuir o pensamento, a possibilidade de pensar. Essa é a primeira coisa.
A segunda coisa é a ideia, a questão das notas 3, 4, 5, 6 e 7, né? Que teoricamente aparecem como notas de qualidade, dando a entender que os programas nota 7 são muito bons e os programas nota 3 são muito ruins, o que não é assim. Então isso é muito bom que a gente esclareça. O sistema de avaliação é um sistema piramidal que sempre determina um percentual máximo de programas nota 7 e vai baixando, e uma maioria dos programas no país, 70% dos programas de pós-graduação do país são notas 3 e 4. Significa dizer que se a gente corta a bolsa dos programas nota 3 e 4, nós estamos acabando com 70% dos pós-graduação no país. E não é que são 70% simplesmente que são ruins, é porque é o sistema piramidal que assim determina que notas 3 e 4 tem que ser a grande maioria e vai afunilando até chegar nos notas 7. Isso significa que nunca nós teremos todos os programas nota 7. Nunca será assim, porque não é assim que a avaliação define. Então, a discussão de qualidade é uma falsa discussão. Nós não podemos cair nessa. Nós estamos destruindo pós-graduação do país. Obrigado. Laura. Oi, gente, agora eu vou fazer uma fala um pouco mais pensando sobre o que a gente tem que fazer a partir de agora. Primeiro, eu acho que a mobilização dos estudantes ela é muito fundamental nesse momento. A gente, como o companheiro disse, não pode ficar falando para nós mesmos somente. A gente tem que mostrar para a sociedade o quanto a gente está preocupado com a produção de conhecimento aqui na nossa universidade. E não só isso, o quanto a gente está preocupado com a produção de conhecimento e a soberania nacional do nosso país. Esse é o tipo de ataque que o Bolsonaro tem feito à educação. Ele ataca a educação porque ele sabe que são das universidades que sai o pensamento crítico, o pensamento que não vai de acordo com o que ele pensa e com o projeto que ele tenta implementar no nosso país. Eu também quero saudar a fala do companheiro da psicologia que tratou da greve mundial do clima amanhã. A questão é, a gente precisa apoiar essa mobilização e mostrar que a esquerda está presente nessa mobilização. Essa mobilização não pode ser cooptada por setores da direita, porque esses setores da direita têm o mesmo projeto do Bolsonaro, só que sem o fascismo, o ódio que o Bolsonaro demonstra pelas classes populares, pelos negros e negras, pelos LGBTs e pelas mulheres. A gente tem que organizar a luta aqui dentro da universidade para que ela possa reverberar para fora. E é por isso que a gente tem que manter os alunos, os estudantes, os funcionários e os professores cientes da importância da mobilização que a gente está fazendo aqui. É por isso que a gente precisa ter um calendário perene de mobilizações dentro da universidade, que sejam de diversos cunhos. Então, aulas públicas, atividades culturais. Eu acho que a gente poderia também pensar uma semana cultural da PUC São Paulo. Acho que a PUC tem uma história que remete muito à questão da cultura e como ela foi um importante instrumento político de luta dos estudantes. Acho que a gente tem que retomar um pouco disso. Gente, essa tecnologia é meio complicada, né? Mas, seguindo aqui, eu acho que a gente tem que ter esse calendário de mobilizações, temos que estar conversando com os cursos, então por isso que as assembleias de cursos são tão importantes, e realizar ações articuladas entre os setores da universidade. Nossa, agora melhorou. Não, vem mais pra trás, vem mais pra cá. Continua. Opa, bom, agora melhorou bastante. Enfim, eu acho que é um pouco disso, acho que a mobilização dos estudantes ela é fundamental, mas sempre articulada com os outros setores da universidade. A gente precisa saber que essa é uma luta que tem que ser travada por nós. Nós somos setores da sociedade, nós somos setores que têm a capacidade de se mobilizar contra o governo, se mobilizar não só
municipalmente, mas estadualmente e nacionalmente, articulando, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, que é uma entidade de base estudantil. A gente precisa apoiar a mobilização que eles propuseram por 48 horas. Eu acho que a gente deve politizar muito esse processo. E é isso, eu acho que é muito importante que cada estudante se sinta agente desse processo. Porque se isso não acontecer, a gente não vai seguir em frente. A gente não vai concluir que a nossa luta política não vai ficar somente no debate de ideias. Tem que ser na ação concreta, na realidade. Então eu espero que dessa Assembleia saia uma semente de cada um de vocês que comece a pensar ações que a gente pode fazer para impedir que acabem com a educação no nosso país, que acabem com a nossa soberania nacional e que acabem com os direitos do povo. Ela falou 30 segundos a mais, eu vou ter que concordar. Desculpa, gente, eu vou falar e vou dizer quem é o próximo para já se preparar. Agora é o Iago, próximo é Stephanie 22, se eu não me engano. Iago, presidente da União Nacional dos Estudantes. Bom, boa noite a todas e a todos, estudantes, professores também, funcionários que estão aqui nessa Assembleia. Iago, sou presidente da União Nacional dos Estudantes. E eu vim aqui um pouco trazer um recado da UNE, das discussões que a gente tem feito. Primeiro, dizer e reforçar a importância das nossas mobilizações que têm sido construídas desde maio, nas passeatas, nas assembleias, nas atividades que estão acontecendo nas universidades de todo o país. Eu não tenho dúvida, não fossem as mobilizações estudantis que aconteceram, o programa máximo do governo é muito pior do que está colocado aí. Não fossem essas mobilizações, os cortes poderiam ter sido muito piores, os ataques poderiam ter sido muito piores, e nós precisamos enxergar essa mobilização como vitórias também, para que nos instiguem a continuar mobilizando e alcançar mais gente, porque nós podemos vencer. E eu acho que é fundamental essa discussão que se faz, de que nós possamos falar para fora. Isso tem muito fundamento e eu acredito que aqui dentro os espaços de debate têm que ser para encaminhamento, para tirar ideias do que fazer e no que a gente vai fazer fora. Eu proporia, inclusive, que pudéssemos fazer ações diretamente com as escolas. Conversar com os estudantes secundaristas, porque a escola tem uma sensibilidade muito grande com a comunidade. Se nós conseguirmos ir às escolas e trazer os secundaristas à universidade também, nós poderemos fazer grandes ações de sensibilidade com a sociedade. Para além disso, eu queria reafirmar também aqui a convocatória dos dias 2 e 3 como a greve geral da educação. Nós estamos buscando, e eu acho que qualquer tipo de mobilização é válida, que seja proposto pelos estudantes, tirado em assembleia, mas nós viemos buscando uma mobilização que conseguisse dar coesão a nível nacional de movimentos que estão acontecendo em todo o país. Porque cada local tem uma particularidade muito grande, mas esses 2 dias têm capacidade de dar uma coesão nacional e nós precisamos esvaziar as universidades nesse dia. É greve para não vir ninguém, para ir todo mundo para a rua, justamente para dialogar com o povo. E aí no dia 2 a gente vai para a praça, vai para a rua, mobilizar, completar no metrô, no busão, mostrar nossas pesquisas, e no dia 3 a gente faz passeata, vamos a Brasília também. Eu acho que esse calendário precisa ser colocado. E para finalizar, eu queria dar só mais um informe também do que está acontecendo. Eu não sei se todos aqui estão informados, eu acho que isso precisa ser parte da mobilização dos estudantes das universidades particulares, também sobretudo as filantrópicas e comunitárias, porque o relatório da reforma da Previdência que está vindo aí, ele propõe retirar a isenção das universidades filantrópicas e comunitárias, e isso vai acabar com todas as bolsas dos estudantes, vai impedir que os estudantes mais pobres ingressem nessas universidades e pode inclusive acabar com muitas dessas instituições. Então isso é muito grave. O senador Tasso Gereissati, que é o relator dessa reforma da Previdência, está propondo de fato acabar com as bolsas das universidades particulares, e esses são os estudantes que não têm condição de pagar a mensalidade e vão ficar fora da universidade por isso. Então nós precisamos nos mobilizar contra essa reforma da Previdência também, especificamente contra esse relatório que está destruindo as bolsas da graduação, as bolsas para os estudantes ingressarem na universidade, o que é muito, muito grave. Parabenizo aí a mobilização dos estudantes da APG, da graduação, todos que estão em luta, contem com a União Nacional dos Estudantes e vamos vencer esse governo, vamos recuperar a nossa educação. Muito obrigado. Stephanie, prepara a Júlia.
todas e a todos, o meu nome é Stephanie, eu sou vice-presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto e eu estou muito feliz em ver aqui hoje na prainha muito estudante, funcionário, professor disposto a defender a educação. Porque a gente está vivendo um momento político muito complicado. A gente está presenciando o completo desmanche da educação, a partir dos cortes anunciados e a partir de programas como o Futuris, que é um projeto privatista e que quer acabar com a educação pública do nosso país. Então a gente precisa deixar um recado para eles. A gente precisa mostrar eles que querem acabar com a educação, para eles que querem acabar com a educação pública, com a universidade pública, que os estudantes estão organizados e que a gente vai resistir. A gente tem que mostrar o que a gente já mostrou nas ruas, vai continuar. Então, por conta disso, que nos dias 2 e 3 de outubro, a gente tem que paralisar, a gente tem que defender a educação. Porque agora, o momento é de luta e é de resistência. De luta pela educação e de resistência contra os retrocessos. É isso, vamos pra luta, gente! Júlia. Depois, Lucas. Oi, gente, boa noite. Eu sou Júlia das Ciências Sociais e eu vou ler a nota que a gente tirou em assembleia essa semana agora. Da graduação. O curso de Ciências Sociais da PUC vem sendo sucateado há muito tempo. Ele apenas vem se mantendo pela luta e resistência dos estudantes e professores que ainda restam, apesar das investidas para que o curso acabe, como o fato de que há 2 anos não temos uma turma no período noturno. Nosso curso é essencialmente de bacharelado e a pesquisa é parte fundamental da trajetória acadêmica, sendo esta a perspectiva principal da nossa graduação. Assim, nós, enquanto estudantes de Ciências Sociais, tendo em vista a conjuntura nacional do atual governo Bolsonaro, em que cortes brutais nos órgãos de fomento à pesquisa foram realizados, nos posicionamos de acordo com as seguintes reivindicações a nível nacional e local. A nível nacional, endossamos a Caravana Brasília no dia 2 e 3 de outubro. A nível local, exigimos que a Fundação São Paulo, sendo a mantenedora desta universidade, assuma a responsabilidade de garantir que os estudantes não sejam prejudicados por estes cortes, já que muitos deles deixaram seus empregos, saíram de suas cidades e dependem essencialmente dessa fonte de renda. Acreditamos ser fundamental que nenhum estudante bolsista da pós-graduação seja obrigado a sair antes da conclusão de sua tese por conta dessa condição inadmissível. Os estudantes que são beneficiários das bolsas devem terminar sua pesquisa na mesma condição em que se encontram. Portanto, nossa proposta é a paralisação de todos os cursos a partir de segunda-feira, até que a Fundasp se posicione publicamente contra os cortes e se responsabilize para que os estudantes terminem suas teses na condição em que se encontram. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Carmen, eu sou da pós-graduação das Ciências Sociais. Só vou fazer iterar a proposta que a Júlia trouxe da graduação. Os estudantes da pós-graduação em Assembleia das Ciências Sociais decidiram por reiterar essa proposta da paralisação de todos os cursos a partir da segunda-feira, tendo em vista ainda, eu acho que é uma coisa a ser pontuada para levar em consideração, esse e-mail da reitoria que acabou de sair faz 20 minutos, para algumas pessoas pode ter sido um alívio, para nós das Ciências Sociais complica ainda mais a nossa situação, porque pelo que se interpreta do que está dito socorremos o programa Nota 3. A partir de agora, auxiliaremos com bolsa integral os programas 4 acima. Ou seja, as Ciências Sociais continua uma situação muito complicada, então a gente convida todos os cursos a paralisarem como uma forma de solidariedade para a gente estreitar os nossos laços entre os diversos programas e propor também um calendário de atividades conjunto para que a paralisação mobilize ainda mais a universidade. É isso. Obrigada. Lucas, depois Lúcia. Boa noite para todos. É muito bom ver essa assembleia aqui com bastante gente. Eu acho que isso demonstra que bastante gente está preocupada com a situação que está, mas eu acho que
para quem já teve em outras assembleias aqui na PUC, já acompanhou outros processos, sabe que esses processos tendem a eventualmente se esvaziar. Então acho que a gente tem que levar em consideração como que esse momento em que a gente conseguiu trazer bastante gente que está aqui, como a gente se aproveitar ele para o que está a vir, para a gente não correr o risco do que já aconteceu previamente, de a gente ter um bom espaço hoje, o próximo ser um pouco menor e eventualmente estar esvaziado. A partir disso, eu estou querendo propor aqui uma ideia da gente conseguir se organizar em cada curso, que eu acho que é onde todo mundo está na sua atuação mais todo dia, para cada curso esteja construindo suas assembleias, esteja construindo sua mobilização, e a gente consiga manter isso organicamente em continuidade. A partir disso, eu acho que todo mundo que já veio antes de mim, muitas pessoas, colocaram já a gravidade do que está sendo construído, do que está sendo colocado, futurice, a destruição da pós-graduação no Brasil, então eu vou me permitir não entrar muito dentro desse tema e trazer mais ideias propositivas do que a gente fazer no dia de mobilização. A gente vai ter agora, como muita gente já colocou, dias 2 e 3, que são dias essenciais para a gente atuar. E eu acho que você consente em que todos que estão aqui, mas eu queria propor uma ideia de como que a gente utiliza esses dias. Dia 2, eu acho que seria muito interessante a gente conseguir se organizar, justamente garantir que não tenha aula, que seja um dia de luta, mas a gente garantir construir algo aqui dentro da PUC. A gente pode construir uma aula pública, como já propõe aqui, ou qualquer tipo de atividade política ou cultural, para poder garantir que as pessoas que possam eventualmente passar aqui pela PUC, que não estejam mobilizadas, sejam mobilizadas, e usar isso já como uma maneira de concentrar para todo mundo aí no ato unificado no dia seguinte. Eu acho que eu não tenho mais muita coisa além disso de trazer, era principalmente esses pontos, e agradeço a todos por ouvir. Oi, gente. O próximo é o Vinícius. Boa noite, eu sou a Lúcia, estudante da Economia da graduação. Sou militante da Liberdade de Luta também. Eu gostaria de trazer algumas questões de forma geral. Eu não consegui ouvir as primeiras falas, então talvez eu possa ser um pouco repetitiva, mas já queria colocar essas questões. Eu ouvi não lembro se foi uma estudante, não lembro quem, mas falou sobre a necessidade da gente ir para fora, da gente não ficar dentro da universidade. E eu endosso isso, mas vou além, no sentido da gente conversar com os trabalhadores que também estão em assembleias, com os trabalhadores que estão em luta contra a privatização também do governo Bolsonaro. Nós temos que ir para fora e nos vincular com os trabalhadores nos vincular com os trabalhadores que estão nessas lutas contra o governo Bolsonaro, contra a privatização, por exemplo, os trabalhadores dos Correios. É muito importante essa vinculação à Aliança Operária Estudantil entre estudantes e trabalhadores, porque os trabalhadores, colegas de curso e de faculdade, porque os trabalhadores têm o poder de mudar a sociedade. A gente tem que encaminhar essa luta contra os cortes na educação, essa luta em defesa da educação pública, para uma greve não só da educação, como uma greve geral, que mostre para o governo Bolsonaro quem é que manda no país. Não é o governo Bolsonaro e todos os seus lacaios, mas a classe trabalhadora e a juventude. Uma greve geral que coloque em questão o poder sociedade. Por isso, a gente da Liberdade de Luta, desde abril, vem defendendo o Fora Bolsonaro, que foi cabalmente demonstrado no dia 15 de maio pela espontaneidade das manifestações. Recolocamos isso aqui na Assembleia da PUC São Paulo como uma das bandeiras que nós vamos levantar nessa greve. Está todo mundo falando do dia 2 e dia 3. Não dá para negociar com o governo Bolsonaro. Esse é um governo que não quer negociar. Nós temos que ir por enfrentamento e mostrar quem é que manda na sociedade, construindo uma poderosa greve geral de estudantes, professores e trabalhadores nessa sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar é a solidariedade à greve da UFES que está acontecendo e a solidariedade aos companheiros da Unesp, vizinha ali do lado da Barra Funda, que estão em luta hoje em ato contra a reestruturação departamental. Os companheiros estão lutando contra um dos efeitos da política do governo Dória, que é o mesmo governo do Bolsonaro, apesar dele querer fazer uma diferença entre eles. Nós temos que endossar e nos solidarizar. Isso, ao final da Assembleia, eu gostaria de propor que essa comunidade que está aqui gravasse um vídeo ou tirasse uma foto em solidariedade aos estudantes e trabalhadores da Unesp em luta
luta contra a reestruturação departamental. Posso só concluir rapidamente com as propostas? Tá. Queria colocar a questão da reversão de todos os cortes das bolsas de CNPq e da CAPES, não só dos que essa palavra de ordem do governo Bolsonaro, né, só dos cursos que tem nota maior, então a reversão de todos os cortes, um corte de 30% e colocar uma bandeira que é todo o dinheiro necessário para a educação. E por fim, eu não vou ter tempo de explicar, mas na hora da votação, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso explicar, que é o fora mantenedor, é o fora Fundasp. A gente não pode negociar com essa mantenedora que enfiou goela abaixo dessa comunidade que está aqui hoje, esse estatuto que fere a nossa autonomia administrativa, inclusive a pedagógica, enfim. Eu vou colocar essas bandeiras para a gente poder votar ao final da nossa assembleia. Ela explica um pouco mais. Desculpa, gente, que eu passei. Vinícius, e eu vou propor à Assembleia que a gente agora já tem bastante gente inscrita ainda, e então vou avançar na hora, então eu vou propor agora aqui na fala do Vinícius, quem ainda queira usar o microfone aqui, por favor. A gente vai encerrar agora na fala do Vinícius, ok? Vamos encerrar agora na fala do Vinícius. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiro, dizer, eu sou Vinícius, faço parte da graduação de Ciências Sociais. Primeiro, colocar todo o apoio à paralisação do dia 2 e 3, a construção que está sendo realizada a nível nacional. Colocar também como proposta a realização de uma nota a ser protocolada na Fundação, exigindo que os funcionários, os trabalhadores no geral, que participem da paralisação não sejam criminalizados ou responsabilizados. Foram, e nesse sentido, tendo ciência da necessidade de uma greve geral, devido ao tamanho do corte que está sendo realizado na pós-graduação, que impacta imediatamente na graduação, proponho que realizemos o trabalho de avançar gradualmente nos cursos que estão com condições mais favoráveis de paralisações, como é o caso de Ciências Sociais, por exemplo, e assim avançarmos fazendo paralisações não para as pessoas ficarem em casa, mas para vir aqui para a PUC, para aproveitar que não está tendo aula nos cursos que estão com condições de fazer paralisações, realizar comitês, grupos de trabalhos, o que for necessário para avançar no diálogo para os outros cursos que ainda não estão com essas condições e assim estabelecer a possibilidade de uma greve geral da universidade. Para, enfim, uma greve geral que tenha as condições, tenha a força e o poder necessário para exigir e para alcançar esses objetivos, que é a manutenção das bolsas. Também coloco a necessidade da gente aqui hoje estabelecer a data da próxima Assembleia Geral, para que todos estejam cientes dessa data e possam construí-la com a maior efetividade possível. É isso, obrigado. Luiz, prepara a casu da psicologia. Luiz. Boa noite, eu sou Luiz da Psicologia Social. Nós nos reunimos ontem, decidimos não fechar questões, mas houveram muitas ideias que foram consenso. Eu vou rapidamente apresentar. Se eu estiver enganado, eu peço que me corrijam, mas bem ou mal, eu acho que muito mais mal do que bem, as bolsas vão chegar, boa parte delas vai chegar até o fim do ano. Só que mês que vem
vai ser votado o orçamento da União. No orçamento da União, metade das bolsas vão desaparecer, inclusive as que estão vigindo. Então, me parece em especial que essa é a grande próxima batalha que a gente tem pela frente. Então, uma das coisas que a gente discutiu foi que é importante que a gente construa um plano de luta, uma jornada de luta. A gente falou aqui em aula aberta, em circular nas turmas e tal. Então é importante que a gente organize isso. Então pensamos, por exemplo, em grupos de trabalho. Grupos de trabalho de comunicação. Seria importante que nossa sugestão é que a gente faça um material simples, com A4 frente e verso, assinado por todas as organizações da PUC que estão aqui presentes, professores, pós-graduandos, graduandos, para que a gente explique para as pessoas que não estão aqui, inclusive as pessoas que serão afetadas, o que está acontecendo, por que está acontecendo, como isso vai afetar a sua vida e o que pode ser feito para evitar. Então, um grupo de trabalho de comunicação, um grupo de trabalho de mobilização interna, um grupo de trabalho para mobilização externa, os grupos em si, eu acho que em aberto a gente pode construir aqui quais são. Agora, um grupo de finanças, porque para a gente agir, para a gente imprimir panfleto, para a gente ter logística, a gente vai precisar de recursos. Então é fundamental que a gente se organize em grupos de trabalho, onde todo mundo pode fazer alguma coisa efetiva. As pessoas que estão, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer, tem uma tarefa no grupo de trabalho para cada um. Então foi um pouco do que a gente pensou. É o Cazu, depois a Bia das Ciências Sociais. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cazu, sou estudante de psicologia, faço parte da gestão do centro acadêmico. Também construo o movimento Mutirão e estou na nova gestão da UER. Eu queria fazer coro com várias falas aqui. A primeira fala, inclusive, do camarada que disse que a universidade precisa estar na rua. Sim, ela precisa estar na rua, mas a gente tem que entender também que tem muito trabalho a ser feito aqui dentro da própria universidade. É uma vitória, a cada dia é uma vitória, de ter cada vez mais gente aqui ocupando a nossa Assembleia, mas tem muito mais gente que a gente precisa alcançar. E é nesse sentido que o Centro Acadêmico de Psicologia toma a proposta de que se realize aulas públicas, porque tem muita gente que não está sabendo, não está tão a par do que vai acontecer com a pós-graduação, que esse corte da pós-graduação vai afetar não só os bolsistas, mas todos os programas. Tem muita gente que não sabe que o MEC está querendo propor uma nova avaliação de quem vai receber as bolsas ou não. E aí, a gente vai recair na coisa de, enfim, dos cursos com notas mais baixas não receberem essas bolsas. Tem muita gente que ainda não está sabendo do que o Iago falou sobre a PEC das filantrópicas, onde a Fundasp, uma filantrópica que a gente sabe que já temos, enfim, várias discordâncias com a própria Fundasp, mas ela vai deixar de ter ainda menos bolsa e aí sim os cursos que já sofrem com poucos alunos, com ataques da universidade em tentar retirar esses cursos, eliminar esses cursos, aí sim eles vão sofrer mais. Eu acho que é nesse sentido que eu reforço ainda mais a fala de construir em conjunto com todos os centros acadêmicos as nossas aulas públicas. Como o camarada propôs, é necessário sim criar grupos de trabalho, que a gente colocou no CCA também, uma reunião muito boa, de falar curso de história. Eu sei que vocês têm Semana da História, mas vamos divulgar a programação, vamos tentar encaixar, vamos movimentar essa universidade. Eu entendo que o curso de Ciências Sociais está bem memorizado, mas no meu próprio curso eu não posso dizer o mesmo. No meu próprio curso eu não posso dizer que está todo mundo a fim de tocar essa paralisação e entender da gravidade dessa greve. Então eu acho que é nesse sentido que a gente vai estar num calendário muito forte, até os dias 2 e 3, e passar em cada sala de aula. Os professores estão aqui que me perdoem, mas eles vão ter que aguentar a gente. Para aí sim, chega no dia 2 e 3, a gente decide, enfim, se vai paralisar, se vai ser uma greve geral, mas ainda tem muitos passos, ainda há muito de se caminhar. É isso, a luta contra o Bolsonaro a gente não vai conseguir no tiro dos 100 metros. A luta contra o Bolsonaro é uma maratona intensa e é só lembrar
finalizar, que hoje é aniversário de Paulo Freire, inclusive, que está pintado aqui por perto. Eu não sei se vocês sabem. E é isso, um dos recados que ele dá é que a educação é transformadora. A gente recebe tanta educação transformadora aqui, cada aluno em sua sala de aula recebe tanta educação e a gente age em cima dela. Está na hora da gente tomar nossa responsabilidade para que os futuros também possam ter acesso a essa educação. Bia, prepara o Matheus do Centro Acadêmico de Letras. Boa noite, camaradas. Eu sou a Bia, sou da História. Eu construo o MUP, que é o Movimento por Universidade Popular aqui na PUC. Também construo o JC. Sou presidente do CAC, Centro Acadêmico de História e Ciências Sociais, e uma vez de Geografia, que é um curso que infelizmente não existe mais. Acho que o fato dessa Assembleia estar cheia aqui é um indicativo muito grande de como a conjuntura está cada vez mais acirrada. A gente percebe que o projeto de desmonte do CNPq e do CAPES vem acompanhado, enfim, faz parte de um projeto de desmonte da educação básica e superior como um todo. E é por isso que eu me coloco aqui enquanto centro acadêmico e fazer um apelo para os outros centros acadêmicos para que a gente, nesse momento, tanto os CEAs quanto as entidades de base que constroem essas universidades, a própria FAPUC e a COPUC, mobilizem as suas bases, porque esse é o momento da gente se juntar, enfim, fazer assembleias de curso. As ciências sociais já fez uma assembleia, a História tem um indicativo para fazer, não nessa semana, na outra, mas que a gente faça assembleias, que a gente construa essa paralisação. É fundamental que a gente esteja pautando, não a esses cortes, mais do que isso, que a Fundasp mantenha e garanta as bolsas que já foram concedidas. Então, para a galera que está pesquisando, ter o direito e conseguir continuar pesquisando até o fim do ano. Acho muito importante ressaltar que a paralisação do dia 2 e 3 é necessária, enfim, essa construção coletiva de graduandos, pós-graduandos, professores e dos funcionários. É importante endossar essa nota para que nenhum funcionário seja criminalizado, uma vez que falte o trabalho e não bata ponto. E mais do que isso, compreender essa paralisação como um primeiro passo de construção coletiva para que a gente esteja aí rumando em direção a uma greve, enfim, que as nossas bolsas permaneçam, faltando uma universidade de qualidade, mais do que isso, um projeto de universidade contra-hegemônica e anticapitalista. Obrigado. Matheus, prepara o Márcio. Olá, boa noite a todo mundo. Meu nome é Matheus, mas hoje me encontro no papel de porta-voz do Centro Acadêmico Clarice Lispector, Centro Acadêmico de Letras. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar na verdade, enaltecer seria a fala da camarada Bia, que disse agora sobre um dos assuntos que simplesmente é indispensável nessa Assembleia, que foi a erradicação do curso de Geografia. Como um curso de licenciatura deixa de ser extinguido dessa maneira, gente? Esses ataques à nossa educação, eles não são simplesmente as nossas bolsas, o que não é nem um pouco simples, mas já é muito difícil de digerir, mas também aos cursos de licenciatura, porque nós somos a linha de sucessão da educação. Esse plano, ele é muito maior do que nós imaginamos, ele já chegou à PUC. Portanto, hoje, enquanto porta-voz do Centro Acadêmico Clarice Lispector, eu gostaria de demonstrar o nosso apoio total às paralisações do dia 2 e 3, e inclusive a todas as outras manifestações das universidades que passam por problemas semelhantes e estão na mesma luta que nós. Muito obrigado. Márcio, depois é a Larissa. Gente, só um apelo, a gente está encaminhando para as últimas falas. O esforço aqui foi garantir todo mundo, então pedir para todo mundo permanecer aqui para a gente conseguir finalizar as falas e ir para os encaminhamentos. Bom, pessoal, eu queria fazer duas propostas. Como bem colocaram os estudantes de Ciências Sociais, né? Existem duas frentes nessa luta. Uma frente nacional contra o governo Bolsonaro, que é o principal responsável pelos cortes, e uma local aqui na PUC para garantir que a universidade tenha medidas para garantir a permanência dos pós-graduandos. Na linha da luta nacional, então eu queria endossar a questão da caravana para Brasília, que acho que só com muita gente lá na frente do MEC reclamando, reivindicando, é que vai haver pressão para conseguir movimentar alguma coisa ou garantir que eles recuem. Mas eu gostei muito do que o Luiz colocou, né? A questão do orçamento.
Porque se o orçamento for aprovado com uma quantidade ínfima de verba para educação, não vai ter discussão, eles simplesmente não, eles vão dizer, olha, eu preciso executar o orçamento não tem dinheiro. Agora, se o orçamento tiver verbas para isso, aí vai ser difícil para eles não garantirem as bolsas. Então, nesse sentido, houve uma reunião de APGs de São Paulo, acho que há umas 2 semanas, a Bia esteve presente, o Kelvin também, e nessa articulação, acho que foi a ANPG propôs que fossem feitas algumas audiências públicas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, porque são os deputados que votam o orçamento. Então, essas audiências públicas é uma maneira de você constranger os deputados de direita, de você conseguir apoio dos deputados vacilantes e de referendar o compromisso dos deputados de esquerda para votar um orçamento que tenha verbas para a educação. A minha proposta é que, havendo essa Assembleia Pública, que a gente compareça em peso, esteja lá questionando, gritando e mostrando que a população é contra esses cortes. E a minha segunda proposta é no sentido que o Iago falou e que o Cazu falou. Não sei se já existe uma campanha em defesa da filantropia em nível nacional, mas se não existe, eu queria propor imediatamente que a gente lançasse essa campanha. Porque sem a filantropia, a PUC vai falir, não vai ter bolsa para ninguém e talvez não tenha nem graduação para ninguém. Então, essas são as minhas 2 propostas. Obrigado. Larissa prepara Breno. Boa noite, meu nome é Larissa, sou estudante da FMU e também estou diretora de universidades privadas da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, né? Primeiro eu quero parabenizar todos os estudantes da PUC, muita gente, muito estudante mobilizado, é muito importante a gente estar na rua reivindicando a nossa educação, contra esse governo fascista que ataca todos os dias as nossas entidades estudantis, a nossa educação, e a OES São Paulo está à disposição dos estudantes para passar em sala, para construir aula pública, pode chamar a gente vem, a gente ajuda, estamos juntos. O nosso congresso homenageou lá em Araraquara, Paulo Freire, que diz que quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é ser um opressor. Aqui não vai sair nenhum opressor. Beleza? Tamo junto. O próximo é Breno. Boa noite a todos e a todas, companheiros, companheiras e camaradas. Queria primeiramente parabenizar o processo de capilaridade que a gente está conseguindo em aumentar os participantes das assembleias, mas é importante, como foi evocado algumas vezes, esse processo de construção dentro da universidade, ele está longe de ter chegado ao seu limite. Eu acho que é importante, quando a gente olha aqui nesse processo e vê muita gente subindo para as aulas, como se esse processamento todo estivesse alheio ao interesse de todos, não está. Portanto, temos uma missão aqui dentro ainda, que é capilarizar esse movimento para além de nós aqui. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que na verdade, eu não me apresentei agora que eu me contei, né? Eu sou o Breno, eu sou doutorando do programa de História, construo um movimento dentro do Partido Comunista Brasileiro, na célula Estivamizados, uma célula que é voltada para trabalhadores da educação e, claro, que se articula com todas as frentes dos trabalhadores. Mas queria dizer que, como Paulo Freire foi evocado mais de uma vez aqui, realmente faria hoje 98 anos e não adianta o oprimido virar opressor. A construção de um pensamento crítico se dá sobretudo no processo de uma educação libertadora. Educação libertadora é essa que hoje está ameaçada por todos os cortes que a gente sabe muito bem. E aqui na universidade a gente tem que ter essa consciência de lutar contra essas bases que visam não só um movimento de resistência pela via democrática, mas eu acho que a gente tem que construir movimentos sólidos, concretos de resistência que busquem se articular na totalidade do movimento. Quer dizer isso, não adianta movimentos que se articulem de forma individualizada no processo. A gente precisa capilarizar isso para a universidade para além dos muros, e assim a gente vai construir um movimento. Então,
queria agradecer aqui, endossar os movimentos do dia 2 e dia 3. Os pesquisadores são trabalhadores, a gente não pode esquecer disso. A nossa forma de trabalho se dá de uma forma dentro das bibliotecas, dentro dos laboratórios de pesquisa, mas isso não faz com que a gente seja menos trabalhadores, muito pelo contrário. Por outro lado, a nossa articulação não pode ser uma resistência de fachada. Não é só porque eu estou dentro de uma biblioteca que eu estou resistindo. Eu tenho que vir, eu tenho que me articular e tenho que me organizar. Obrigado. Mariana, prepara o Rodrigo do Psico. Bom, gente, boa noite. Você pode avisar com o pessoal, porque senão eu não vou enxergar. Boa noite para todo mundo, eu sou Mariana, construo o movimento de afronte e faço direito aqui na PUC, estou no 6º semestre. E eu queria lembrar que a gente, enfim, está falando muito dos ataques do governo Bolsonaro, e é muito bom que a gente fale sobre os ataques do governo Bolsonaro, porque é isso, né? Ele vem cortando nas educações, ele já deu a linha no primeiro semestre de que a nossa vida não vai ser fácil, e os estudantes responderam nas ruas contra, enfim, todos esses processos de cortes, e contra aí também o projeto de privatização, que é o Futurice, tudo que o governo Bolsonaro vem atacando na educação. Mas a gente também precisa lembrar que a PUC vem sofrendo com um projeto de universidade que é colocado pela Igreja Católica e também pela Fundação São Paulo, que há tempos vem degradando a nossa universidade, né? A PUC que existe hoje é muito diferente da PUC que muitos de nós saudamos na época da ditadura, que tinha um ensino crítico, um movimento estudantil muito alinhado com as diversas pautas nacionais e que era muito mobilizado. A gente precisa entender que existe uma ligação entre todos os cortes que acontecem nacionalmente, a deteriorização ainda mais da PUC São Paulo. E é por isso que os estudantes da PUC precisam sinalizar que estamos em luta, como estivemos no primeiro semestre. Precisamos iniciar a nossa mobilização do segundo semestre com as paralisações do dia 2 e do dia 3, mas isso não basta pra gente. A gente precisa estar conectado com o problema que a PUC está encarando. As pautas da PUC também são urgentes pra gente. E é por isso que é muito imprescindível que cada curso conduza as suas assembleias, em cada curso, mobilizando os cursos, passando em sala, concretizando a pauta dos estudantes. Existem muitas pautas que estão batendo na porta do dia aí de todos os estudantes. O estatuto, não sei se todo mundo lembra, no ano passado foi passando, enfim, mudando muito drasticamente a estrutura da universidade, e esse semestre está passando no consumo, semana a semana, o regimento da universidade. Pouco estamos nos atentando a isso. Então é importante que a gente pense quanto está ligado a mobilização nacional com a mobilização da PUC. Precisamos estar nas ruas, paralisar as universidades no dia 2 e no dia 3, mas isso não é suficiente. As pautas da universidade também são urgentes, é muito importante que a gente se volte para os nossos cursos, faça o trabalho de base, expanda a luta para toda a universidade, porque é isso, por mais que seja importante a gente trazer a luta para as ruas, vamos fazer isso construindo o dia 2 e o dia 3, a gente precisa se voltar para dentro também, porque só isso de mobilização não vai ser suficiente para barrar um projeto que vem sido construído há muitos anos pela Fundação São Paulo e pela Igreja Católica. Então espero que a gente consiga seguir numa luta aí permanente contra todos os ataques da Fundasp e contra esse projeto de universidade que é extremamente elitizado e mercantilizado que a PUC está sofrendo. É isso. Rodrigo, depois professor Mazet. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Rodrigo, sou do 4º ano da Psico, né? Também acompanho a gestão do Centro da Psicologia. Aí eu queria falar aqui mais sobre essa questão mais nacional, apesar de a gente ter enfrentado bastante aqui o Estatuto, inclusive a Psicologia foi um dos cursos que conseguiu mobilizar mais contra a proposta de Estatuto, né? Tentativa de decreto lá da Fundasp. Mas eu acho que a gente vive um momento ímpar hoje na conjuntura, que a gente tem um governo fascista no poder e que na prática elegeu a educação como sua principal inimiga, né? Não sei se vocês viram hoje, está lá no portal do MEC, né? Isso aí está lá no portal do MEC hoje, dizendo que deputados federais de 3 estados foram acionados para fazer uma CPI pela educação estadual e federal nos seus estados, objetivo de, na prática, de criminalizar as universidades e o movimento estudantil, com 2 entidades citadas, que é a UNE e a UBS. Com ataques diretos à organização dos estudantes brasileiros, resistindo na prática aos ataques do Bolsonaro, né? Então esse ataque inclusive pra gente aqui da PUC também, seja você que gosta da UNE ou não gosta, na verdade, a questão é sobre a organização dos estudantes,
essa organização que está sendo atacada. A UNE tem quase 100 anos de história de luta por combate pela educação brasileira e está sendo atacada pelo governo Bolsonaro, símbolo de resistência contra os governos autoritários, fascistas, inclusive com muito combate na ditadura militar. Eu queria trazer esse aspecto para dizer que fechar o movimento estudantil nele próprio, o movimento educacional nele próprio, vai ser um tiro no pé nesse próximo período. E para a gente poder combater, de fato, o projeto fascista que Bolsonaro vem escrevendo, inclusive ele diz lá nessa mesma nota lá no MEC, o objetivo também, um dos outros objetivos dessa proposta para os deputados estaduais e federais é colocar escolas sem partido nas escolas, militarizar as escolas desses 3 estados. É um ataque direto à educação. Os cortes são uma parte desse projeto de ataques à educação, e não só à educação, mas todo o conhecimento crítico, né? Não é à toa que aí em torno do Bolsonaro se juntam os mais diferentes pensamentos, aqueles que a gente não vê pelo menos há 400 anos, são os terraplanistas, por exemplo, né? Talvez desde Galileu terraplanista falando que a Terra é plana, que a Terra é o centro do negócio, como o Olavo de Carvalho ficou dizendo. Então, nesse momento, meus amigos, para combater os cortes da CAPES, da CNPq, garantir que a gente tenha a bolsa de verdade e conseguir garantir que a ciência brasileira sobreviva ao governo Bolsonaro, se faz necessário uma grande frente ampla para combater o governo fascista de Bolsonaro. Todos aqueles que são contra Bolsonaro podem compor essa frente, mas nós temos que estar nas ruas e não fechar em nós mesmos. Nesse momento, queria endossar a proposta de fazer aulas públicas aqui na PUC e para fora da universidade. Nessas 2 semanas até o dia 3, que sejam semanas de mobilizações intensas para ganhar mais gente para ir para a rua, né? Para concluir, queria dizer que, meus amigos, que nesse sentido, se a gente tentar agora ficar construindo já a paralisação daqui para lá, eu acho que muita gente que deveria estar aqui construindo, que poderia estar aqui construindo, vai ficar infelizmente em casa, e a possibilidade de mobilização que a gente vai ter vai ser jogada por água abaixo. Então vamos todos às ruas, vamos todos construir uma mobilização intensa daqui até o dia 2, daqui até o dia 3, inclusive junto com o pessoal da Petrobras, que 3 é o dia da fundação da Petrobras, para combater a privatização e os ataques à educação. É isso. É o professor Madeira e depois o Urbana. Bom, pessoal, pela segunda vez, boa noite a todas e todos. É o seguinte, eu tenho concordância com quase tudo que foi colocado aqui. É legal porque é uma assembleia de consensos importantes, né? Eu só queria, na verdade, reforçar a questão da necessidade de sair para fora. Não adianta a gente também o tempo todo ficar discutindo, nós sabemos. Muitos colegas também não sabem, né? Porque, então são 2 coisas que nós temos que fazer. Não vinha como faltar um minuto. São 2 coisas que nós temos que fazer. Uma, né? Primeiro, fazer essas assembleias mesmo das faculdades, rodar, discutir com os companheiros, fazer debate. A ProPuc já se propõe aqui a gente organizar debates temáticos, só para a gente já fazer um acúmulo. A segunda coisa também é vir para a rua. Quer dizer, a universidade tem que fazer, a gente nunca interage com a população. O que é isso? O Brasil tem uma universidade elitista, então a gente tem que buscar, a ideia da aula pública é fundamental, né? Fantástico, temos que preparar uma aula pública, temos que sair aqui, passear, ir lá para o metrô Barra Funda, fazer uma aula pública, enfim, convocar pessoas, né? Enfim. E, fundamentalmente, preparar para 2 e 3. Nós temos que parar esse país 2 e 3. Então, e tudo isso tem que ser colocado como um acúmulo para as paralisações, para a greve de 2 e 3. Isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque hoje tem um consenso também na avaliação. Eu participei na semana passada de uma reunião das fundações dos partidos de esquerda, né? E ali foi interessante, porque tudo quanto era partido, inclusive gente que se diz de esquerda, como eu estava lá, né? E não é, tá, mas diz que é, tá. O interessante é o seguinte, tem um consenso que o governo se borra nas calças quando se fala em movimentação sobre educação. Não é só dos estudantes, né, dos professores, dos estudantes, dos funcionários e da sociedade, porque isso tem uma sensibilidade muito grande, né? Então, na verdade, o 2 e o 3 é muito importante ter muita gente na rua.
A gente tem que botar muita gente na rua. Cata o vizinho, leva o cachorro, tem que ir todo mundo lá, né? Eu vou levar meu gatinho, tal, vamos junto. Isso é fundamental. Por quê? Porque os trabalhadores também estão muito simpáticos com essa luta, porque eles sabem que os filhos deles vão perder espaço, vão perder bolsa, e não é só um ataque à universidade, é um ataque ao conjunto da educação. Mas é um ataque aos trabalhadores, é um ataque ao conjunto da nação. Então é muito importante a gente fazer esse acúmulo, emular, né? E emular o pessoal, emular aqui os nossos companheiros estudantes. É professor, tem muito professor que passa aqui, parece que a vida está uma beleza. Vou dar aula, não sei o quê. A gente não está vendo? Estamos vendo, né? Então é fundamental que a gente mobilize, inclusive nós da Propuc, e trazer os companheiros, professores, para essa luta que é fundamental. Vamos para cima deles, é isso aí. Pessoal, boa noite. Tudo bem? Pessoal, boa noite a todos, todas. Eu queria começar falando uma ideia de Fernando Pessoa, um poema que ele tem, que diz que andar é ter um pé na lua e outro no chão. Ou seja, a gente começou a ter os dois pés no chão. E quando a gente tem os dois pés no chão, na realidade fica parado, imobilizado. Está faltando a gente levantar um pé para andar. E esse pé para andar, ou esse projeto de andar, significa criar projeto. Nós estamos disputando a educação dentro de um projeto de desmonte da educação, de desmonte do Estado. O que é ter projeto? É saber todo dia o que vai fazer. Todo dia quem pauta a mídia é esse governo. A gente fica correndo atrás. A Previdência, a reforma, a contra-reforma, as 55 PECs, agora o próprio Temer admitindo que é golpe mesmo. Então, ao olhar isso, a gente tem que criar uma nova gramática de luta. O que eu estou propondo? Primeiro, que a gente unifique todos os esforços de comunicação do movimento. Compartilhar todas as redes, todos os e-mails, fortalecer as nossas mídias. Hoje o jornalzinho da Propuc, a gente circula dentro da PUC e a gente faz também uma distribuição de e-mail no PDF de quase 5 mil e também vai para a internet. E surpreendentemente a gente começou a perceber que tem uma série de coisas que a Propuc realiza que consegue ter um alcance aí de 110 mil pessoas. Tem coisas que têm alcance de 50 mil, 10 mil. Medianamente a gente começa a ter um alcance de 5 mil. Por quê? Porque a gente precisa criar o nosso projeto. E ter um projeto significa se contrapor a duas coisas hoje. Como é que opera esse poder? Ele opera com desinformação, ou seja, todo dia a informação, a desinformação tornou-se um novo poder, a tal ponto que você não sabe mais o que é verdade e o que não é. Ou seja, desde dizer que o nazismo é um projeto de esquerda, né, terraplanista, tudo mais. Isso significa um segundo momento, esse projeto que ele trabalha com cortinas de fumaça. O que é cortinas de fumaça? Vão implantando notícias e todo mundo cai e fica discutindo essas notícias. Então está na hora da gente parar e definir uma pauta e uma agenda nossa. Passamos muito tempo lutando por lutas possíveis. Passamos muito tempo lutando por reivindicações pontuais. É o corte da bolsa, é a abertura de universidade, é a gratuidade em alguns cursos, é a defesa da universidade comunitária. A gente está ainda num refluxo de luta. E nessa luta tem uma questão interessante, tem que ter ritmo. Eles têm ritmo porque eles têm um projeto e eles marcham todo dia. Todo dia sabe o que faz. Quando eles colocam qualquer pessoa deles em qualquer cargo estratégico, imediatamente ele desmonta. Ao desmontar tem desemprego, tem desmobilização, as pessoas começam a pautar a sua vida pela sobrevivência, ter uma solução imediata. Então está na hora da gente dizer qual é o nosso projeto. Primeiro, defesa de educação pública, gratuita e de qualidade. Essa é a nossa bandeira. Segundo elemento, entender que a luta sobre a educação é uma luta de projeto de país. Ou seja, não é somente uma luta específica da educação. Terceira questão, estarmos juntos e misturados. Por muito tempo a gente ficou junto, mas todo mundo
preso no seu quadrado, defendendo a sua agenda muito pontual. Está na hora da gente unificar juntos e misturar as lutas. Vamos para frente. Sou eu. Bom, gente, boa noite. Eu sou a última. Na verdade, queria apresentar algumas propostas de encaminhamento e também algumas preocupações. Primeiro, gente, eu acho que ainda tem muito trabalho para a gente fazer na PUC. A gente não pode cair numa arrogância de achar que pelo fato da gente estar aqui, da gente estar mobilizado, a gente já conseguiu vencer os debates na PUC. Primeiro porque a gente precisa entender as múltiplas realidades que vivem aqui dentro dessa universidade. A gente está falando de trabalhadores que chegam aqui correndo, assistem uma aula, vão embora, mas não tem tempo para poder entender o que está acontecendo porque estão sendo totalmente absorvidos por esse projeto de precarização do trabalho, esse projeto de desmonte, esse projeto de violência. E a gente precisa falar com eles, a gente precisa falar com os trabalhadores terceirizados, dizer para eles que essa luta também tem a ver com eles, porque a universidade fechar diretamente com a possibilidade de trabalho ou não deles. A gente tem que fazer trabalho com os estudantes também. Na semana passada a gente conseguiu paralisar alguns programas, mas de longe a gente não conseguiu paralisar todos da pós-graduação, mesmo com o risco iminente da gente correndo o risco iminente de fechar a pós-graduação da PUC. Então, eu acho que a gente tem alguns trabalhos para fazer. O primeiro é o trabalho dentro da universidade. E eu acho que, para começar isso, eu acho que cada um aqui tem que se entender como militante dessa ideia. E a Assembleia é muito bom, mas isso é insuficiente. Precisa pagar passagem em sala, precisa ajudar nas atividades, precisa mobilizar mais gente, precisa compartilhar nas redes. Então esse é um primeiro trabalho. Cada um aqui se entender como militante dessa universidade, como militante da educação brasileira. A minha segunda proposta é que nesse período até o dia 2 e 3 a gente faça um debate que fale sobre a PEC, que fale sobre a filantropia e que conecte isso também com a questão da reforma da Previdência, porque eu acho que são temas que a gente consegue dialogar com uma massa que não está presente aqui, inclusive com relação aos funcionários. Então a gente pensar numa data. E a outra proposta que eu acho que a gente já estava encaminhando para entender aqui, mas na reunião com as APGs a gente tirou o próximo dia 25 como dia unificado de luta e mobilização. Então eu acho que a gente podia deixar para o próximo dia 25 uma caminhada da PUC até a Barra Funda que termine com uma aula pública lá. Aula pública na rua. Aula pública falando com o povo. A nossa responsabilidade histórica agora é falar com as pessoas que o fechamento da universidade tem a ver com a vida de cada um e de cada uma, não só com quem está aqui dentro. Então eu acho que a gente pode construir essas atividades e eu acho que a gente se fortalece para crescer, avançar, até derrotar o Bolsonaro, até construir um Brasil dos nossos sonhos. Bom, com isso acabaram as inscrições. Talvez fosse como proposta de encaminhamento o seguinte, a gente lê as propostas sinteticamente e aí se precisar intervir um a favor, um contra, aquela velha história, mas tentar construir, bater, me parece que tem muito consenso, pouco dissenso. Então, você lê. Bom, vamos lá. Proposta de número 1. Paralisação de todos os cursos da graduação a partir de segunda-feira. Proposta número 2. Organizar em cada curso para cada um deliberar sobre a paralisação. Então, assembleias de cada curso para os alunos de cada curso deliberarem sobre a paralisação. E nos dias 2 e 3, vir aula pública dentro da PUC para puxar os atos do dia 2 e 3. Proposta número 3. A gravação de um vídeo em solidariedade ao Unifesp, fora Fundasp, a articulação dos estudantes contra a mantenedora para a reversão dos cortes. Proposta número 4. Uma nota assinada com os estudantes de unidades de base, exigindo que os funcionários e estudantes que aderirem à greve não sejam criminalizados e que as paralisações avancem gradualmente nos cursos com mais facilidade de paralisação. Enquanto haja essa gradual paralisação, haja também rodas de conversa e grupos de trabalho para articular a greve geral em todos os cursos e para, enfim, articular os funcionários dos 3 setores também. Proposta número 5. Grupo de trabalho de comunicação e mobilização,
fazendo um documento para explicitar sobre a greve, assinado pelos estudantes e entidades. Proposta número 6. Assembleias públicas nos atos do dia 2 e 3 e campanha em defesa da filantropia. Proposta número 7. Debate sobre a PEC, reforma da Previdência, e até a greve, com data ainda a confirmar. E no dia 25, uma caminhada da PUC até a Barra Funda com aulas públicas. Bom, foram só essas 7 propostas. A gente pode, quem quiser esclarecer sobre as propostas, pode vir aqui pegar o microfone. Alguém quer esclarecer? Não? Se alguém quer esclarecer. A ideia é o seguinte, agora a gente leu todas, vamos começar pelo começo. Então, na primeira, você tem 2 alternativas, né? Então vai lá, você que leu. A primeira proposta é a paralisação de todos os cursos da PUC já na segunda-feira. Da graduação e da pós, perdão, exato. Oi? Tá, alguém tem um destaque sobre isso? Então, essa proposta veio das Ciências Sociais e a gente entendeu, enquanto curso das Ciências Sociais, que é somente com uma paralisação das atividades regulares, a gente mostra que o que está acontecendo não é normal, e a gente passa a se encontrar, a se conhecer, a poder trocar informação, a poder trocar ideia e fazer atividades que não sejam regulares, porque a situação que a gente está não é regular, não é normal. A gente entende que só por meio de uma paralisação a gente consegue fazer outras coisas, até porque as pessoas vêm aqui para ver aula. Se não tem aula, elas podem estar mobilizadas para outra coisa, porque senão as pessoas não vêm para cá. Paralisação é no sentido de mobilização. Eu tenho destaque, eu acho que ninguém aqui duvida que a gente não está sob normalidade, eu acho que ninguém aqui tem nenhuma dúvida da necessidade da gente fortalecer, avançar e radicalizar na luta, mas eu acho que tem dúvidas aqui sobre se a gente tem condição hoje de paralisar a PUC de forma real ou se vai ser uma paralisação artificial de uma parte da universidade que não vai conseguir dar conta de uma mobilização que seja de fato representativa da universidade. Então eu acho que a gente está caminhando para poder construir mobilizações mais massivas. Essa é uma primeira Assembleia Geral da Universidade. Muitos cursos ainda não fizeram as suas discussões internas. A gente tem o indicativo das greves do dia 2 e 3, a gente tem caravana para Brasília, a gente tem uma série de propostas aqui, mas a gente sabe que ainda falta muita gente da universidade se envolver nessa pauta. Então eu acho que a gente deve aqui pensar no amplo calendário de mobilização e organização da luta até os dias 2 e 3 e deixar para uma próxima Assembleia Geral refletir novamente se a universidade, enfim, tem condições de uma paralisação completa. Vamos ocupar a PUC! Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer esclarecimento? Não? Vamos ir para a votação, então? Querem falar no microfone? Não, peraí, tem dúvida. Vem cá. Eu tenho uma dúvida. Meu nome é Matheus, sou doutorado de Ciências Sociais. Se a gente não tem, a partir do comentário que ela fez, a possibilidade... É uma dúvida. Não, é uma dúvida. É uma dúvida. Eu poderia continuar a minha fala. Eu tenho uma dúvida. Como é que, então, se a gente não tem a capacidade de tirar uma paralisação agora, como que a gente coloca, então, no programa uma paralisação já para o dia 2 e 3? Isso é uma dúvida. Porque se a gente tem a capacidade para o 2 e 3, que eu sou a favor de parar no 2 e 3, então como é que a gente já tira agora uma parada que vai acontecer em outubro? Essa é uma dúvida. É uma dúvida. Olha, é o seguinte. Se eu estivesse concordando com vocês, seria uma dúvida. Agora que não é, ela não está nem A Lu quer responder.
motivo muito simples. Desde que a gente iniciou essa assembleia, foram várias falas, não foram 2, nem 3, nem 4, foram várias falas dizendo da desimplicação dos estudantes da PUC em face do que a gente está vivendo agora. Portanto, se a gente chama uma paralisação ou uma greve para daqui 2 dias, a partir da própria justificativa que, cadê ela? Ela deu para a gente se conhecer, para a gente conversar e para a gente pensar, a partir do próprio diagnóstico que as pessoas estão levantando desde o início dessa assembleia, a gente sabe muito bem o que vai acontecer. Essa universidade estará esvaziada, a gente vai perder a oportunidade de se organizar, de conversar em sala de aula, de mobilizar os cursos, de realizar os nossos encontros a partir dos nossos programas e dos nossos CAs. Portanto, se a gente considerar que estamos entendendo que tem 200, 300 pessoas nessa assembleia e a universidade tem 15 mil alunos, estamos considerando que ela não está mobilizada. Então, precisamos dos alunos dentro da universidade. Dentro da universidade. Não dá para pedir uma paralisação e uma greve se isso não estiver articulado a uma agenda, a uma programação, a um diálogo coletivo, a um encontro. Você está querendo tirar os alunos da universidade e esvaziar o debate dentro da universidade. Gente, então a gente vai para o regime de votação. A gente vai chamar de proposta 1 a proposta de paralisação imediata das atividades da PUC. Vamos chamar de proposta 2 a proposta de mobilização e organização do calendário até o dia 2 e 3. A gente vai entrar no regime de votação, ok? Vamos entrar no regime de votação. Vamos votar em uma. Proposta 1, paralisação imediata das funções da universidade. Levantar a mão. Proposta 1. Está em votação. Proposta 1. Gente, elas já defenderam a proposta, a gente precisa ir para o regime de votação, gente. Gente, regime de votação, proposta 1, paralisação imediata, funções da PUC. Segunda-feira. Proposta 1, segunda-feira, a paralisação da universidade. Quem é a favor, por favor, levantar a mão. Vamos tentar por contraste primeiro, gente? É por contraste? Vamos tentar por contraste? Ok, proposta 1. Pode baixar a mão. Proposta 2, mobilização e organização da universidade para a greve do dia 2 e 3. Por favor, levantar a mão. Não ouvi a proposta 1. Ok, por contraste a gente vai seguir na nossa votação. Passou a proposta 2, mobilização e organização das 2 e 3. Gente, eu vou ler de novo as propostas. A partir da proposta 2, se alguém tem alguma dúvida ou destaque, vir aqui na frente e falar. Bom, proposta de número 3. Gravação de um vídeo em solidariedade à Unifesp. Gente, ai meu Deus. Perdão. O Fora Fundasp, articulação contra a mantenedora dos estudantes, a reversão dos cortes. Proposta de número 4. Alguém tem algum destaque? Oi, gente. Só para poder explicar essa questão da mantenedora e o Fora Fundasp. A gente veio desde o ano passado e a gente sabe a luta que essa universidade tem contra a Fundasp.
Para mim, me parece uma situação bastante complexa e bastante errônea quando a gente se dirige à Fundasp pedindo para ela tampar um buraco do governo federal que enfim, de modo geral, ela nunca se posicionou contra esse governo. E, por outro lado, também tem feito ataques importantes à universidade no sentido da sua autonomia, que vai no mesmo sentido do que o Bolsonaro está fazendo com a intervenção federal nas universidades. Então, eu acho que a gente precisa articular a nossa luta contra os cortes nas universidades e contra todos os ataques que a Fundasp veio desenvolvendo aqui nos últimos anos contra a autonomia universitária, articular essas duas questões, exigindo não só o Fora Fundasp, como também o Fora Bolsonaro, como uma perspectiva, como uma agenda de mobilização da nossa universidade também. Basicamente isso. Acho que no vídeo não precisa explicar mesmo. Ok, então vamos separar em duas pautas. Bom, quem é a favor então da gravação de um vídeo de solidariedade da Unesp, exatamente? Rodrigo, você pode contar? Não, contraste visual. Contraste? Quem não é a favor? Quem é contra? Ninguém? Ok. Bom, agora, abstenções? Ninguém? A próxima pauta, que é a articulação contra a mantenedora e fora Fundasp, a favor da reversão dos cortes. Quem é a favor? A proposta é o seguinte: a articulação dos estudantes contra a Fundasp, puxando um fora Fundasp para a reversão dos cortes. É isso? Ligado ao Fora Bolsonaro. E contra todo o ataque autoritário. Ok, contra o ataque autoritário da Bolsonaro. Quem é a favor? Você quer me esclarecer? Já esclareceu, ficou um pouquinho confuso. Alguém tem alguma dúvida? Quer esclarecimento? Não? Deixa ela explicar a proposta, pode ser? Deixa ela explicar. O Fora Fundasp tem a ver com toda a luta da nossa universidade contra o autoritarismo da Fundasp, esse processo da Estatuinte e todo o processo que a Fundasp representa de retirada da nossa autonomia administrativa, financeira dessa universidade. E o Fora Bolsonaro vinculado a essa pauta nacional contra os cortes. Então, pode ter para a gente votação já? Quem é a favor? Ok, para o contraste, então. Quem é contra? Exato. Tá, ok, abstenções? Alguém quer vir explicar a abstenção? Pode contar? Oi? Pode contar? Porque não foi por contraste? Foi por contraste. Mas eu gostaria de saber quantos votos teve e quantas abstenções. Ai, meu Deus. Já, gente, caminha. É que essa é a maioria dos jogadores. Pra gente conseguir terminar o... Ok. Proposta de número 4, então. Uma nota exigindo que a Fundasp não criminalize os funcionários estudantes. A favor? Ok. Quem é contra? Abstenções? Não? Ok. Unânime. Aprovado. A outra proposta é que os cursos paralisem gradualmente, realizem assembleias de curso para discutir a paralisação de cada curso. Quem é a favor? Rodrigo, você consegue contar? Deixa eu contar essa. O que significa gradualmente? Então, fazendo assembleias, conversando, que os cursos que têm mais adesão à paralisação conversem, criem diálogos com os outros cursos, para assim articulando uma greve maior e uma articulação maior da PUC para a greve do dia 2 e 3. Gente, desculpa, é questão de esclarecimento mesmo, porque eu não entendi a lógica, tá? Se a gente propôs antes fazer um processo de construção de mobilização até dia 2 e 3, né? Que o processo que a gente entendeu que a universidade está pouco mobilizada.
A gente está propondo que alguns cursos, pela sua mobilização interna de cada curso, possam paralisar de acordo com a sua realidade individual. A gente discutiu também que a luta é unitária, que é um tipo do conjunto da universidade. Qual é a minha dúvida? Será que não é a mesma coisa ligada à primeira pauta que a gente votou? Porque se a gente está discutindo que a paralisação é dia 2 e 3, que vamos construir ela em conjunto, em unidade, curso paralisar individualmente, a gente incorre no mesmo erro, do meu ponto de vista, né? Então, assim, para esclarecer, não sei quem propôs, não sei se essa era a ideia, mas só para eu entender mesmo. Boa noite, gente. Só o esclarecimento que o Rodrigo pediu. É o seguinte, eu vi essa proposta, coloquei, enfim, favorável à paralisação dos G2 e 3, só que visto que alguns cursos já estão realizando assembleias, alguns cursos inclusive já estão aí preparados para fazer paralisações, a minha proposta é que, à medida que essas paralisações forem ocorrendo, junto com as assembleias, quem estiver em condições de paralisar, aproveite o tempo para realizar todo tipo de trabalho necessário para a expansão dessa paralisação para os outros cursos, diálogo com as universidades, tendo como objetivo uma greve geral. Enfim, não está afastado da função do G2 e o 3, mas é para fazer mobilizações para a gente poder ir além disso também. Essa é a proposta. Regime de votação, então. Quem é a favor? Quem é contra? Abstenções? Querem explicar a abstenção? Não? Ok. Bom, então por contraste, aprovado por contraste. Bom, então a proposta de número 6 é assembleias públicas nos atos dos dias 2 e 3, aula pública nos atos de 2 e 3, puxadas pela PUC. Quem vota a favor? Quem vota contra? Abstenções? Dúvida? Dúvida depois de volta. Só para esclarecer, processo de votação não tem, por isso que fala, mas não é processo de votação. Aí não tem, desculpa, não vira uma zona. Eu tenho uma dúvida que, pelo que eu entendi, era para fazer um calendário de construção, incluindo as aulas públicas até o dia 2 e 3, e não no dia 2 e 3. Foi surgida a proposta de fazer aulas públicas no dia 2 e 3. A outra proposta é justamente a aula pública lá na Barra Funda no dia 25. Então são duas propostas diferentes. Porque tem a galera que vai para Brasília e tem a galera que não vai a Brasília. Quem não for a Brasília, a ideia é que também construa atividades aqui na PUC e que participe de uma atividade estadualizada que deve acontecer no dia 3. Bom, é isso. Regime de votação. Já foi? Vamos fazer de novo? A favor? Não, essa aqui é aulas públicas nos dias 2 e 3. Aonde é aula pública? No ato. No ato, isso, no ato. Quem é a favor, então? Ok. Quem é contra? Abstenções? Querem explicar a abstenção? Não? Ok. Então, aprovado por contraste. Proposta de número 7. Debate sobre a PEC e reforma da Previdência aqui na PUC até a greve. Quem é a favor? Ok. Quem é contra? Abstenções? Ninguém? Ok, então passou por contraste. E no dia 25, uma caminhada da PUC até a Barra Funda para uma aula pública. Quem é a favor? Ok. Quem é contra? Abstenções? Então passou por contraste também. É isso. Gente, a última coisa antes da gente encerrar, lembrando que vai sair um ônibus da PUC para Brasília. É preciso que a gente se mobilize para ir.
Então, quem quiser ir, por favor, entrar em contato com a PG, pode ir lá na nossa sede, pode procurar nas nossas redes sociais. Imediatamente a gente já iniciou a nossa lista do ônibus, então pedir para todo mundo que tiver condição de ir, por favor, compartilhar as redes sociais, tudo mais. Muito obrigada, gente. Até a próxima Assembleia da PUC. E é isso, venceremos. Indicativo de data para a próxima Assembleia, a gente pensa depois da paralisação do dia 2. Na semana seguinte, depois da paralisação do dia 2 e 3, na quinta-feira seguinte da paralisação do dia 2 e 3, a gente está convocando uma nova Assembleia Geral da PUC com professores, funcionários, graduandos e pós-graduandos. É isso, galera. Vamos no espacinho.